O que eu vou fazer? Nós vamos ler um texto bíblico, certo? E eu vou logo de cara dizer qual é o que esse texto está dizendo, qual é a doutrina que o texto está, o nosso tema aqui, que o texto está defendendo. E depois eu vou entrar na vida de Atanásio, no exemplo que Atanásio deu, e depois nós vamos voltar a Jesus Cristo como grande exemplo desse tema, e depois fazer algumas conclusões sobre isso. Certo? Então, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Não vou usar o tablet aqui, porque senão as páginas vão ficar voando, né? Então, só por isso que eu não estou com a Bíblia. Eu não vou abrir aqui a Bíblia física, né, digamos assim. Então, Efésios, capítulo 4, verso 10 até o 14. Irmãos, eu vou tentar ser uma pregação que tem um caráter um pouco mais, digamos, aula, né? Principalmente no começo. Eu vou tentar dar uma dinâmica nela e não vou tentar não me preocupei com o tempo, certo? Mas não vou tentar não me delongar muito. Mas se passar um pouco do tempo de 40 minutos, 50 minutos, entenda porque preciso explicar alguns detalhes da história de Atanásio. Então, Efésios capítulo 4, verso 10 e 14 diz o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Preste atenção na parte mais agora dessa parte. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, ou em outra tradução, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vou repetir aqui uma pequena parte, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade. Nosso tema hoje central é a convicção teológica como marca de uma masculinidade cristã. E de acordo com o texto de Paulo aqui aos Efésios, ele está dizendo que Cristo instituiu mestres, apóstolos, pastores, né, deu os dons à igreja, deu os líderes à igreja, para que a igreja fosse edificada através desses dons e através da palavra de Deus. E essa edificação tem um objetivo, e aqui ele coloca o foco principalmente na masculinidade, no ser do homem, que é chegarmos à perfeita masculinidade, à perfeita varonilidade. E interessante notar que o apóstolo linka diretamente a perfeita varonilidade com a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé está falando não só do ato de crer em si, mas daquilo que nós cremos, do conjunto das crenças cristãs, dessa unidade de crença e no que nós cremos, né? Dessa unidade doutrinária, teológica, da convicção que está em unidade. E quando ele fala conhecimento do Filho de Deus, é lógico que ele está falando de conhecermos o Filho de Deus, a ser convictos de quem nós cremos, em quem nós cremos, da forma que nós cremos nele, das doutrinas, de quem Cristo é, de tudo que cerca o conhecimento do Filho de Deus. Para Paulo isso está ligado e é base, é essencial para chegarmos a uma perfeita varonilidade, perfeita masculinidade. Eu diria que, trazendo para o nosso tema, que a base para uma masculinidade cristã é uma convicção teológica. E nós vamos usar Atanásio para servir de exemplo de como essa convicção foi demonstrada na vida dele e como pode ser na nossa. Então, eu vou aqui começar um pouco com a biografia de Atanásio. Deixa eu ver se... Voltem na foto dele, Joyce. Se quiser pode deixar isso, não dá para ler o resto, certo? Então, esse é o Atanásio. Se vocês perceberem, um ponto em comum entre esses três personagens é que eles têm barba, né? São machos, né? Acima de teológico, né? Tá aí a barba da Atanásio, a minha vai chegar bem aqui também, que nem a dele. Então, Calvin também tinha, né? Jesus Cristinho. Então, gente, eu vou entrar um pouco na vida de Atanásio com essa base aqui, de
que Paulo está dizendo que a perfeita masculinidade está ligada a uma convicção teológica, ao conhecimento de Jesus Cristo, à unidade da fé. Então, quem foi Atanásio de Alexandria? O nome dele, naquela época, o pessoal era conhecido por onde nasceu, né? Por onde viveu. Então, Atanásio de Alexandria e é de Alexandria. Então, Atanásio nasceu em Alexandria, que é no Egito, uma cidade famosíssima, principalmente na antiguidade, naquele tempo. E a data do nascimento dele é algo entre 295 ao ano 300. Não se sabe qual é o ano exato. Alguns historiadores colocam 295, 296, 297, outros no ano 300. Mas eu vou usar aqui como base 295, porque é um número 5 assim fechado. Então vai ser mais fácil calcular a idade dele quando eu disser outras datas. Então, vamos usar aí como Atanásio nasceu no ano 295 depois de Cristo. Sua família era cristã e ele nasce já no ambiente do cristianismo. Pouco sabe sobre a sua infância. Um grande teólogo que escreveu muito sobre Atanásio foi Gregório de Nazianzo. Pouco depois que Atanásio morreu, ele começa a escrever sobre Atanásio, que com certeza teve uma grande influência na vida dele, e ele diz que Atanásio ele falava grego e copta. Então, provavelmente ele era um cristão copta ali do Egito. Né? Ele pertencia, era descendente das classes mais baixas do Egito, os coptas, mas sua família já tinha um certo poder financeiro. Não era uma família assim pobre. Né? Isso possibilitou com que ele estudasse muito bem. Né? Ele, pela foto que vocês viram dele, dá para perceber que ele é moreno, né? Ele é negro, e inclusive ele foi apelidado pelos inimigos de anão negro. Então dá para ter uma ideia de que além de moreno ele é baixo, tem uma baixa estatura. Inclusive o pessoal, quando escreve sobre ele, diz que era um homem baixo, mas que quando se colocava teologicamente para falar se tornava um gigante pela convicção teológica que tinha. Então ele era assim apelidado pelos inimigos. Naquela época, Alexandria era o centro intelectual do mundo. A gente conhece a famosa Biblioteca de Alexandria, né? E tinha uma escola catequética em Alexandria, que inclusive a biblioteca e a escola serviram de base para o sistema de universidades na Europa. Eles olharam para Alexandria e formaram as universidades quando elas surgiram na Europa. Então, era o centro intelectual, e Atanásio estudou na escola catequética. Então, ele tem uma formação em filosofia, em literatura, conhece essa área, mas sua foco de estudo foi a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Né? E naquela época ainda estava uma discussão, quais são os livros canônicos, quais não são, mas Atanásio se focou nas doutrinas bíblicas, digamos assim. Mas era um homem conhecedor de um vasto campo, tanto da filosofia quanto da literatura. No ano de 319, 24 anos, Atanásio assumiu o cargo de diácono na igreja de Alexandria e se tornou assistente direto, secretário do bispo de Alexandria, da autoridade maior da igreja de Alexandria, que era o bispo Alexandre. E nessa posição, como assistente do bispo Alexandre, Atanásio assistiu e participou de dois concílios importantes. O primeiro foi o Sínodo de Alexandria, foi o primeiro sínodo a condenar o arianismo. E o segundo foi o famoso concílio de Niceia. Ele também participa só como ouvinte, sem direito a voto. Ele era ainda um diácono assistente de Alexandre. Então, mesmo assim, mesmo sem muita participação direta no falar, no votar, com certeza essas experiências trouxeram essa convicção teológica a Atanásio e com certeza o moldaram e o influenciaram para a grande batalha teológica que ele estava por vir, né? Por vir a lutar pela sã doutrina. Então, o Sínodo de Alexandria foi em 321, Niceia foi em 325, e 3 anos depois de Niceia, o bispo Alexandre morre, em 328, com 33 anos. Atanásio assume o maior cargo da igreja em Alexandria, se torna bispo de Alexandria. Ele era o assistente, então normal fosse que ele, quando o outro morresse, ele assumisse, e foi assim que se sucedeu. Então Atanásio passou a supervisionar todas as igrejas do Egito e da Líbia, ainda jovem, né? 33 anos naquela época, até hoje, né? Você tem um carro desse aqui, é jovem. Então Atanásio, jovem Atanásio, ele passa a ser bispo de Alexandria, capital intelectual
grande responsabilidade, né? E aqui ele vai, durante esse cargo, durante esse bispado de Atanásio, é onde ele vai travar a luta contra a doutrina diária, o resto da sua vida, até ele morrer. Então agora eu vou entrar nessa luta. A gente já tem uma ideia de quem Atanásio é. Eu vou entrar aqui resumidamente na história do que Atanásio fez para lutar contra o arianismo. Já vou explicar o que é o arianismo também no resumo. Então, no início da vida de Atanásio, no início do quarto século, eclode um novo debate teológico, né? Ao longo da história da teologia, as épocas são marcadas por alguns tipos de debate. O pessoal, nessa época, começou a discutir a divindade do Filho de Deus, a divindade de Cristo. Então, o debate estava em torno de uma pergunta: será que Cristo é divino igual ao Pai? Cristo é da mesma essência de Deus? Então, essa foi a pergunta que os teólogos se voltaram naquela época, no início do quarto século. E é na época que Atanásio está crescendo, né? Está se aprendendo as doutrinas cristãs, e ele já entra nesse debate de cara, ele já entra dentro dessa luta. Cristo é divino, Cristo não é divino. Atanásio está lá no meio disso tudo. E um homem fundamental na vida de Atanásio, digamos assim, fundamental no sentido de que foi contra esse homem, essa doutrina que Atanásio dedicou a sua vida, foi Ário, o famoso Ário. Ele é um presbítero lá de Alexandria também, né, no distrito de Bálcali, e ele está numa igreja que é subordinada à posição de Atanásio, e a resposta dele é aí que Cristo não é divino como o Pai é divino. Foi esse a resposta cristológica, que consequentemente leva à Trindade. Então, se Cristo não é divino, se ele está falando da doutrina de Cristo e Cristo não é Deus, então a Trindade também já foi quebrada. E foi em torno da Trindade que esse debate ficou famoso. Ário tinha, que eu vou listar 4 pontos sobre a doutrina de Ário, e vocês vão perceber por que Atanásio foi tão importante na história da igreja. Em primeiro lugar, Ário dizia que só Deus Pai é Deus eterno. Só ele não foi gerado, não foi criado. Só ele não teve um início. Portanto, ele é um verdadeiro portador da essência divina. Só Deus, o Pai. Em segundo lugar, por consequência disso, ele dizia que o Filho é criação do Pai. Não é então eterno, não existiu desde sempre. O Filho é uma criatura. Jesus Cristo, se alguma hora, alguma época na eternidade, Cristo foi criado. Aqui eu poderia citar vários pontos, mas eu tirei alguns mais importantes ou gritantes, né? Terceiro, é que o Filho não conhece completamente o Pai. Se ele é uma criatura, existe um abismo grande entre Criador e criatura. Ele não conhece completamente a pessoa do Pai, né? E em quarto, aqui alguns arianos defendiam isso: o Filho está sujeito a mudanças, ele é uma criatura, então ele pode mudar, ele não é eterno, ele não é imutável, e ele está sujeito até mesmo ao pecado. São esses 4 pontos que eu tirei aqui da doutrina de Ário e do arianismo. Atanásio cita uma frase de Ário que dizia o seguinte: mesmo sendo chamado Deus, ele não é Deus de verdade, mas pela participação na graça é que também é chamado Deus apenas no nome. Como se Deus tivesse criado Cristo, ele fosse mesmo sendo uma criatura, mas uma criatura especial, mais elevada, ele dá o título de Deus a Jesus Cristo, como se fosse uma apoteose, assim, estilo Júlio César, né? Foi lá e se declarou Deus, é um imperador, algo especial, então ele é divino, parecido com isso aqui, se a gente fosse comparar. Não é Deus de verdade, mas é Deus no título, no nome. E ele praticamente batizou Cristo como se fosse um semideus, mas não Deus como Deus verdadeiro. Então, o ensino de Ário é conhecido como arianismo. É isso, né? Se a gente trouxer aqui para nossa cabeça do século XXI, isso é muito parecido com testemunhos de Jeová, ou praticamente igual aos testemunhos de Jeová. Então, essa é a doutrina de Ário. Outro grande problema da época é que o cristianismo estava fortemente ligado nessa época à política, ao ambiente político-social, né? Depois que Constantino se converteu, ele proclamou ali o Edito de Milão em 313, concedeu a tolerância oficial em Roma para todas as religiões,
mas dentro delas o cristianismo tinha um destaque, porque era a religião do imperador. Então o cristianismo passou a ser perseguição à religião não oficial do império. O imperador é cristão, então os cristãos estão na mais alta, estão no top, né, da sociedade. E isso envolveu o cristianismo em muitas disputas sociais e políticas. E Atanásio foi fortemente influenciado por isso, né? A gente vai ver daqui a pouco que a vida dele foi uma vida de defender a verdade no meio desse jogo político e doutrinário, tanto com Constantino quanto com os filhos de Constantino. Então, em 321, foi o ano em que o arianismo começou a ganhar força. Ário já vinha pregando isso, mas foi nesse ano aqui que perceberam que a coisa já se espalhou demais. A doutrina já está entrando nas igrejas demais. E foi o ano do sínodo de Alexandria, aquele primeiro sínodo que Atanásio participou. O sínodo condenou Ário, é um herege, condenou os ensinos de Ário, e Atanásio foi o responsável, ainda assistente, por escrever a deposição de Ário. Ele escreveu um documento que foi decretado, né, contra Ário. Mas isso não resolveu. Ário, mesmo exilado, mesmo expulso da igreja, continuou viajando pelo Império Romano e difundindo, né, as suas doutrinas, né? MacArthur disse que ele, inclusive, usava muito a música para fazer isso, né, para difundir as suas doutrinas, suas heresias de modo mais sutil através da música. Era um homem muito inteligente, Ário, né? Então, em 325, 4 anos depois, a coisa estava ainda pior. Constantino teve que chamar um concílio, reunir os presbíteros da igreja cristã. Foi o primeiro grande concílio da história da igreja, em 325, o concílio de Nicéia. 318 bispos se reuniram ali e Atanásio estava presente como assistente de Alexandre. O resultado foi o mesmo, né? Nicéia condenou Ário. Dos 318, apenas 2 bispos votaram a favor de Ário, e os 3 foram excomungados, Ário e os outros 2, né? E os ensinos de Ário foram queimados. Foi realmente agora por um concílio bem maior, bem mais importante, condenado, e seus escritos queimados. A Nicéia deu origem a um credo que serve como base teológica para todos os credos depois da história da igreja, que é o credo de Nicéia. E ele diz o seguinte sobre Jesus Cristo, aqui citando só uma parte: ele é luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Nicéia estava negando aquilo que Ário estava ensinando, mas também não foi suficiente. Mesmo, né, com a condenação, o arianismo não parou de crescer. Ário era um homem astuto, ele também era um homem convicto das suas coisas, mas ele estava errado. Essa é a diferença. Digamos que ele era um missionário do arianismo. Então ele continuou pregando, continuou viajando, continuou difundindo as suas mensagens. E ele alcançou pessoas muito importantes, tanto da área política quanto da área social. Ário chegou até os filhos do imperador. O arianismo se difundiu pela classe social mais alta de Roma, homens verdadeiramente importantes. E aqui que começou o jogo de Atanásio, da vida de Atanásio, né? Por questões para manter a ordem social, a paz social, digamos assim, para manter relações políticas boas, Constantino voltou atrás e mandou tirar Ário do exílio e recolocar Ário na igreja. Só que tinha um problema: Atanásio já era o bispo de Alexandria nessa época. Ele jamais aceitaria que Ário voltasse sob a sua autoridade. Então ele se colocou contra o imperador de Roma, o homem mais importante da história naquela época, o homem mais poderoso. Ele afirmou o seguinte: é impossível reintegrar na igreja homens que contradizem a verdade, fomentam a heresia e contra os quais o Concílio Geral pronunciou uma anátema, uma maldição, né? Uma negação. Isso aqui é uma afirmação que talvez nós dissermos hoje, as pedras vão vir cima da nossa cabeça, né? Quer dizer, não, de jeito nenhum. É impossível reintegrar um homem, um herege, à igreja. Nós não faremos isso. Então, o que foi que aconteceu? Trouxeram Ário do exílio, mandaram Atanásio do exílio. Foi o primeiro exílio de Atanásio, né? E ele foi exilado mais 5 vezes, mas esse foi o primeiro. Então, fato interessante: antes de assumir o cargo na igreja, Ário morreu, no ano 336. E eu creio que Deus não permitiu que Ário voltasse a liderar a igreja em Alexandria. Atanásio
iniciando o seu discurso, os 4 discursos contra o arianismo. O primeiro discurso ele começa dessa forma: assim, enquanto aqueles que estão longe disso, do arianismo, né, podem continuar a evitá-lo, e aqueles a quem Ario tem enganado se arrependam e, abrindo os olhos do seu coração, entendam que a escuridão não é a luz, nem a falsidade é a verdade, nem o arianismo é bom. Mais ainda, que aqueles que chamam esses homens de cristãos, os arianos, estão em grande e grave erro, uma vez que nem têm estudado as Escrituras, nem entendido o cristianismo e a fé que ele contém. De novo, essa não seria uma afirmação normal nos dias de hoje, no nosso século XXI. Dizer que eles estão errados, que todos estão errados, que tem que se arrepender, as pedras também voariam por cima das nossas cabeças. Passando mais um pouco à frente a história, em 337 Constantino morre, seus filhos assumem, 3 filhos, cada um governando uma parte do império, e eles decidem que os exilados podem voltar, e Atanásio volta para a igreja, e ele volta para a liderança da igreja de Alexandria e volta para o seu primeiro exílio. Irmãos, Atanásio, desde a sua ordenação oficial até o dia da sua morte, ele foi bispo de Alexandria por 45 anos. Desses 45, 17 foram exilados. Nas 5 vezes que ele teve que ou fugir ou foi mandado embora para o deserto, para os monastérios, porque as pessoas queriam matá-lo, as pessoas queriam atacar Atanásio fisicamente. Uma situação interessante que aconteceu durante o tempo que Atanásio estava, um dos tempos que Atanásio estava ali na igreja, sem ser no exílio. As tropas lideradas por arianos, né? Porque o exército estava ligado com o arianismo. Nessa época, o imperador era ariano, então o arianismo ganhava. Aí vinha outro imperador, o cara morria, assumia outro, ele não era ariano, aí Atanásio tinha um fôlego indivíduo, né? E nessa época aqui, ele estava sob o imperador ariano e os soldados foram até a igreja para prender Ario. E ele se colocou de frente à igreja, sozinho, né, contra os soldados. Foi? Foi Atanásio, né? Então Atanásio se colocou de frente à igreja, sozinho ali, parado, protegendo aquele local, a casa de Deus. E o povo da igreja depois fez um círculo em volta de Atanásio para defender o seu pastor, para defender. Enquanto eles cantavam o Salmo 136, diz: a sua misericórdia dura para sempre. Atanásio não fugiu, o tumulto começou, né, ficou apertado, Atanásio desmaiou e a igreja o tirou de lá para que ele não morresse, para que ele não fosse pego pelas tropas arianas, né? E daí eles tiveram que mandar Atanásio fugir, foi outro exílio. Então Atanásio viveu nessa ida e volta do exílio para a igreja, da igreja para o exílio, sempre lutando contra o arianismo. Depois de um tempo, surgiram alguns partidos arianos, certo? Existia o partido de direita, o partido de centro, o partido de esquerda, enfim, partidos arianos, ou que estavam, digamos, revisando o arianismo. E o imperador Constâncio, filho de Constantino, pediu para que o Credo de Nicéia fosse revisado. Ele queria apaziguar as coisas. Ele queria encontrar, digamos, um meio termo. Aquela, digamos, foi a turma do deixa disso. Tem um cara aqui dizendo que é verdade, tem outro dizendo que é outra verdade. Aí surge a mentalidade do século XXI nessa época. Não, cada um pode ter a sua verdade. Vamos encontrar um meio termo aqui, né? Vamos ajeitar as coisas. E o que foi proposto? Atanásio, no Credo de Nicéia e em Atanásio, ele defendia que Cristo era homoousios com o Pai. E eu vou usar essa palavra só porque eu preciso explicar até que ponto Atanásio foi cri-cri com a sua convicção teológica. Então, homo, mesma, ousios, substância. Então, Atanásio defendia isso, Nicéia tinha dito. Ele é da mesma substância que o Pai, em grego, homoousios. E a revisão do credo estava defendendo uma adição de uma única letra nessa palavra, que seria Cristo homoousios. E essa adição da letra I, ou do iota em grego, significaria que não da mesma substância, mas de substância similar e substância parecida. Era uma tentativa de chegar num ponto que agradasse aos dois lados. Mas claro que isso aqui agradava mais os arianos. Atanásio estava dizendo que não é da mesma substância.
Então ele brigou, irmãos, convictamente, por causa de um único I, por causa de um único iota naquele credo. Porque ele sabia que isso mudaria por completo a doutrina de Cristo e a doutrina da Trindade. Então, uma única letra foi alvo da luta e da convicção teológica de Atanásio. Ele permaneceu convicto da sua teologia bíblica. Ele permaneceu convicto, irmãos, literalmente contra o mundo. Chegou uma época que quase todos os presbíteros das igrejas eram arianos. Que os imperadores, o imperador era ariano, e que os altos cargos de Roma, cristãos, eram arianos. E um lema ficou famoso: Atanásio contra o mundo. Chegou uma época que praticamente só o reduto da igreja de Atanásio permanecia, claro, com algumas outras exceções, mas só o reduto dele permanecia com a sã doutrina bíblica. Todo o resto foi tomado pelo arianismo, mas ele continuou defendendo a doutrina bíblica. O argumento dele era que se Cristo não é Deus, então Cristo não pode nos salvar. Era isso que ele acreditava. Ele disse o seguinte: uma criatura não podia unir a criatura a Deus. Uma parte da criação não pode alcançar a salvação, a própria criação, ela mesma tendo necessidade de salvação. Uma criatura não poderia ter criado. Uma criatura não podia de modo algum nos resgatar. Então está dizendo, não abro mão disso aqui jamais, porque um Cristo que não é Deus é um Cristo que não tem poder para salvar ninguém, só Deus salva. Como é que algo que foi criado salva a própria criatura, que ela mesma precisa de salvação? Então, Atanásio morreu defendendo isso. Um fato interessante que eu vou adicionar aqui para já encerrar a parte da história de Atanásio é que no ano 367, durante a Páscoa, Atanásio escreveu para as igrejas uma epístola, a famosa epístola chamada Epístola 39. E aqui é mais um alvo da convicção teológica. Essa epístola, gente, foi o primeiro documento oficial que reconheceu que os 27 livros do Novo Testamento eram canônicos, eram mesmo a palavra de Deus inspirada. Os 27 livros que nós temos hoje, Atanásio escreveu o primeiro documento que assegurou que ele cria que aqueles livros eram inspirados. E ele diz sobre esses livros: há fontes da salvação em que aqueles que têm sede podem saciar-se com as palavras vivas que contêm. Somente nelas está proclamada a doutrina divina, que nenhum homem acrescente nada a elas, e nem delas se aposta. Atanásio aqui já estava os primórdios aqui do Sola Scriptura. Então ele morre em 2 de maio de 373, poucos anos da sua morte. Gregório de Nazianzo escreveu que Atanásio foi o pilar da igreja, foi a coluna da igreja. Ele ficou conhecido, alguns o chamaram pela sua convicção, pela sua obstinação, de pai da ortodoxia e o santo da obstinação. Para muitos estudiosos ele foi o mais significativo bispo da história de Alexandria, e para muitos outros ele foi o maior teólogo de todos os tempos, aquele que significou mais importância para a história da teologia. C.S. Lewis escreveu sobre ele que Atanásio contra o mundo seria o seu epitáfio, estaria na sua lápide, porque ele literalmente se colocou contra o mundo. Uma frase marcante que eu li de Atanásio, citado por Steve Lawson, diz o seguinte: cristão fiel e verdadeiro, discípulo do Evangelho, tendo a graça de discernir as coisas espirituais e tendo construído a sua casa sob uma fé sobre a rocha, se mantém continuamente firme e seguro dos enganos deles. Cristão que é fiel, verdadeiro, constrói a sua fé sobre uma rocha que não se abala, que continua firme aos enganos deles. Essa é, resumidamente, a vida e a obra, digamos assim, de Atanásio. Um homem, um anão negro, né? Ele se colocou como um gigante contra todo um mundo que defendia o arianismo. Atanásio, gente, na verdade, ele não foi um pioneiro da convicção teológica, né? Lógico, né? Já está no ano 400, no 300 e pouco, quase no ano 400. Ele seguiu um exemplo ainda maior, que é o exemplo de Cristo. Ele é um grande exemplo de convicção, mas existe um muito maior, que é Jesus Cristo. Eu tirei aqui 3 convicções que Jesus Cristo tinha e que Atanásio com certeza se inspirava no seu Salvador, no seu Mestre. A primeira delas, gente, é que Cristo era convicto
de quem ele era. E isso o levou até a cruz. Quando ele foi julgado, as pessoas queriam pegá-lo. Quem tu dizes que é? E os fariseus, os mestres estavam esperando que ele dissesse que era filho de Deus, para que fosse apedrejado, preso, crucificado. E ele dizia com um certo tom de, é vocês que dizem. Ele sempre deixou claro que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido. Ele tinha convicção disso. Ele não negaria na frente dos tribunais, ele não negaria nem diante da cruz. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele era Filho de Deus. Convicção essa que Atanásio também teve. Ele é Filho de Deus. A segunda convicção que Cristo tinha era da sua submissão ao Pai. Ele tinha convicção de que o Pai era a autoridade naquele momento, pelo menos sobre ele. Tudo que eu faço vem do Pai. Eu só falo aquilo que o Pai manda eu falar. Eu faço aquilo que eu vejo o Pai. O Pai tem ordenado. Vim, foi o Pai quem me enviou. Então, Atanásio, ou Cristo, tinha essa convicção de que ele obedecia a uma autoridade. O terceiro tipo era de que ele tinha convicção de que da sua missão. Ele sabia, ele sempre soube que ele iria para a cruz. Ele sempre soube que a cruz era o seu destino. Inclusive, quando Pedro tenta persuadi-lo a não ir para a cruz, ele diz: para trás de mim, Satanás. Ele sabia que ele era convicto disso. Então, Cristo foi o grande exemplo. O Evangelho é obra de um homem com convicção teológica. Aquilo que nos salvou é obra da maior convicção teológica que já existiu, que foi a vida de Jesus Cristo, em que Atanásio se inspirou. Se eu e você somos salvos hoje, é porque um homem, mesmo sendo filho de Deus, teve convicção teológica de quem ele era, da autoridade que ele estava obedecendo e da sua missão, do seu objetivo. E quando nós trazemos isso para o século XXI, essa convicção teológica foi destruída. O homem que se porta como um pilar, uma coluna de uma verdade que é inabalável, é tratado como alguém orgulhoso, arrogante e que não deve ser valorizado. Eu trouxe 3 características rapidamente gerais do século XXI. Isso bem simples. Primeira, não existe verdade absoluta nos nossos dias hoje. Na cabeça de muitos. Cada um pode ter a sua verdade. Cada um pode construir a sua verdade. E essa é a segunda característica. Cada grupo, cada classe social, cada tipo de pensamento pode construir a sua própria verdade e o outro não pode negar a verdade que foi construída. Cada um tem a sua escola de pensamento, o seu corpo doutrinário, e ninguém pode acusar o outro de estar errado. E o terceiro ponto, gente, é que convicção se tornou opressão da nossa realidade. Se eu sou convicto de alguma coisa, eu estou dizendo ao outro que a minha verdade é a verdadeira, né, digamos assim, eu estou oprimindo a pessoa. Ou se eu quero ensinar algo à pessoa que ela está errada, é porque eu estou a oprimindo. Nós temos essa mentalidade que circula pela nossa sociedade. E não podemos dizer que alguém é errado, não podemos julgar ninguém diante de uma regra que é a minha regra. Nem quando ela é a regra das Escrituras. Então nós temos esses 3 pontos, digamos assim. Se nós trouxermos para a igreja, acontece a mesma coisa na cabeça de muita gente. Cada igreja, cada denominação, cada pastor, cada grupo, até mesmo dentro da mesma igreja, tem a sua própria verdade. Cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Então você não pode dizer que aquela interpretação é a verdadeira, essa aqui é a falsa, um tem que aprender porque o outro é o que está certo. É um tipo de opressão. A convicção teológica da igreja se tornou uma opressão nos nossos dias. Homens que não têm coragem de se comprometer teologicamente e dizer, por exemplo, eu sou um batista, eu sou um cristão, eu sou calvinista, eu acredito nisso, naquilo. Ou então, não, eu acredito, eu sou arminiano, eu sou qualquer coisa. Nós perdemos, até se nós estivermos errados, mas nós perdemos a coragem de dizer, é nisso aqui que eu me posiciono, eu vou ser o pilar e a coluna nesse assunto. Isso tem feito a igreja definhar. Sobre a história de Atanásio, sobre o exemplo de Cristo, queria trazer 4 conclusões, 4 aplicações. A primeira delas, gente, é que todo homem, mulher também se inclui aqui, mas estou falando a homem, todo homem é um teólogo, mas não podemos fugir disso.
aos teólogos profissionais, digamos assim, que estudam teologia, que são professores de teologia, que são pesquisadores de teologia, mas todos nós temos que conhecer a Deus. Todos nós somos teólogos. Nenhum homem aqui está isento disso. Nenhum homem está isento de ter uma convicção teológica. Você já tem uma. Pode ser errado, pode ser a mais fajuta, pode ser a certa, mas você já tem uma convicção. Você sabe no que você acredita. Mas falta o conceito de: será que eu sou um bom teólogo? Será que eu tenho uma boa convicção? Posso até ter uma convicção, mas será que ela é correta? Ou será que ela se aproxima da Bíblia? Né? Porque dificilmente nós vamos ser convictos em tudo e tudo vai estar certo. Mas será que pelo menos se aproxima da forma verdadeira a palavra de Deus? Então todo homem é um teólogo. Ninguém foge dessa realidade, de ter uma convicção. Nós precisamos, se nós temos uma convicção, nós precisamos mostrar. Um homem é um homem que se posiciona, como Atanásio se posicionou. O texto vai dizer: perfeita varonilidade é conhecimento de Cristo e unidade de fé. Inclusive, existe um texto em 2 Tessalonicenses 2,15 que diz: irmãos, estáis firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola. 1 Coríntios 16,13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Mantenham-se firmes na fé, mantenham-se coluna na fé, mantenham-se convicções da fé. Sejam homens de coragem, para dizer, para falar, para se posicionar. Então, todo homem é um teólogo, e teologia é importante. Eu queria que vocês pensassem, gente, uma mentalidade do século XXI também é de que o debate teológico, a discussão, o estudo teológico não tem valor. Eu queria que vocês imaginassem o que aconteceria se aquele I fosse adicionado como doutrina oficial da Igreja Cristã. Nós perderíamos o cristianismo inteiro. Hoje nós estaríamos vivendo aqui numa seita, nós estaríamos dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Se Satanás não tivesse entrado no debate, se Satanás tivesse a mentalidade do século XXI, não, deixa eles lá, vamos adicionar o I para fazer a paz. Eu não vou me meter não, porque eu quero aqui na igreja, paz e amor, não quero briga com ninguém. Nós estaríamos vivendo uma seita, porque alguém não defendeu a verdade quando foi preciso. Segundo ponto, gente, é que a verdade é mais importante do que o bem-estar social. Com isso eu não quero dizer que ninguém aqui vai sair para a guerra, para agressão, para pegar as igrejas e sair apedrejando as igrejas, chutando a santa, nada disso. Mas é mais importante do que o bem-estar social. Um exemplo que eu poderia dar é: quantas vezes, em nome de uma amizade, a gente não exorta um amigo, né? Deixa de falar alguma coisa, a gente tem a vergonha, a gente acha que vai causar algum tipo de constrangimento na pessoa, na igreja, no grupo, e deixa de dizer a verdade que nós temos que dizer. Homens não podem fazer isso, jamais. O bem-estar social é mais importante, ou é menos importante do que a verdade. E reformulando isso, é a verdade que define o bem-estar social. Quando você deixa de exortar um irmão que está em pecado, por exemplo, você está promovendo o mal-estar social da igreja. Você pode estar promovendo temporariamente o bem-estar do seu irmão, mas você está fazendo, na verdade, o mal por trás dessas decisões. Atanásio não negociou nenhum tipo de bem-estar. Foi exilado, foi perseguido, foi quase morto, sofreu preconceito, foi apelidado, enfim, chacotas, mas ele tinha convicções fortes, e assim nós somos chamados a ter também convicções teológicas. O terceiro ponto, de que a convicção teológica envolve sofrimento. Acabei de dizer, né? Não imagine que um homem convictamente teológico hoje no século XXI a galera vai fazer programa para lhe entrevistar, que você vai aparecer na rádio, que você vai ser amado, adorado. De jeito nenhum. Você vai ser excluído, né? Lá vem o santarrão, lá vem o que acha que é o dono da verdade, lá vem o arrogante. Você pode ser o mais humilde possível, mas se você defende a verdade, é o arrogante. É aquele que não ama, é aquele que não cuida da sociedade, é aquele que só se preocupa com a sua própria doutrina, digamos assim. Então, não esperem que nós vamos ser bem recebidos. Muitas vezes dentro da própria igreja. Envolve sofrimento, envolve ser excluído. Né? Mas Atanásio não pensou nisso, nem muito menos Jesus Cristo. Muito menos Jesus Cristo. E o quarto ponto, gente, e aqui eu queria dar mais foco nisso. Nós fomos chamados para ser coluna, pilar da verdade, como Atanásio foi, como Cristo foi, principalmente dentro das nossas casas.
É uma tristeza, gente. E que não tem machismo nisso, mas é uma tristeza saber que, não estou falando a realidade da nossa igreja, mas que na maioria das famílias cristãs, a mulher é a líder espiritual do lar. A mulher que tem que servir de coluna da verdade porque o marido não serve. Triste isso. Ou porque o marido não tem uma convicção, ou porque ele tem uma convicção totalmente errada, porque nunca se deu ao trabalho de ir às escrituras, de pesquisar, de ler, de ter uma vida de oração, e não tem condição de ser o pilar da verdade dentro de casa. É o principal campo que nós fomos colocados para termos uma convicção teológica forte. Seus filhos precisam disso. Nossos filhos, meus filhos vão precisar disso. Minha mulher precisa disso. Larissa, quando ela tem alguma dúvida, ela chega para mim: amor, eu queria entender mais sobre isso. Eu não sou obrigado a ter todas as respostas, mas eu pelo menos tenho o dever de mostrar que eu tenho uma convicção. É nisso que a minha família crê, que a igreja crê. Essas são as verdades. Não aquele, eu acho que é por aqui, sei lá, nunca li isso aqui, amor. Assim. Como é que tu pensa aí, né, mulher? Pensa aí que eu concordo contigo. Não fomos chamados para isso. Dentro de casa é o nosso principal lugar de exercer convicção teológica. O texto que eu li no começo, gente, diz uma coisa interessante. Depois que ele fala que nós chegamos à perfeita varonilidade, ele faz uma comparação. Não sejam como meninos. Você já se perguntou qual é a diferença de um homem e de um menino? A Bíblia responde nesse texto. Os meninos são levados e balançados por ventos de doutrinas. Os homens não. Os homens são convictos. Os meninos escutam uma coisa, gastei isso aqui. Escutam outra, legal, agora vou por aqui. Os homens são pilar da verdade. Não sejamos como meninos balançados de um vento, de um lado para o outro, que não tem uma resposta certa, que muda de ideia a qualquer hora, porque alguém disse, porque fulano disse, porque viu na internet. Nós temos uma verdade que nós precisamos defender, convictamente. Para encerrar, eu vou citar aqui Atanásio. Tudo o que ele fez, toda a sua defesa, assim como a de Cristo, assim como a convicção de Cristo, tinha um único objetivo maior do que todos, que ele vai dizer agora. Abre aspas aqui para Atanásio. Por isso, Deus, que é a palavra, é o Cristo, Deus e homem, invisível antes mesmo dos poderes sagrados do céu, e visível agora por causa do seu ser que se fez um com o homem que é visível. A ele seja a adoração e o culto àquele que era antes, que é agora, sempre será por todas as eras. A convicção teológica é para refletir a glória para aquele que era, é e sempre vai ser. É por isso que a nossa convicção tem que ser também do era, do é e sempre vai ser a verdade sobre Cristo, porque Ele é Deus e Ele é eternamente imutável. E assim deve ser a nossa convicção sobre Ele. Vamos orar. Senhor, te agradecemos que aprove ao Senhor revelar a Tua vontade nas Escrituras. Que o Senhor nos dê um espírito para poder estudá-la e conhecê-las, para que ela se aplique às nossas vidas. Rogamos por misericórdias, pedimos o Teu perdão pela falta de convicção teológica, pela falta de sermos homens, colunas, o pilar da verdade, dentro de casa, dentro da igreja, na sociedade, Senhor. E que o Senhor, em nome de Jesus, use o exemplo de Cristo, o exemplo de Atanásio, o exemplo dos outros homens que vão ser pregados, que vão ser falados aqui, exemplificados aqui, para que construa em nós uma masculinidade convicta da teologia que cremos, para que não sejamos como meninos, para que não balancemos por ventos de doutrina, nem furacões doutrinários, mas que permanecemos firmes na fé que foi entregue aos santos. Que o Senhor nos faça homens convictos, principalmente dentro de casa, para ensinar as Tuas verdades, eternas verdades, às nossas esposas e aos nossos filhos, para servirmos de fonte da verdade dentro de casa, não para que eles busquem fora, em outro lugar, onde não há um relacionamento de amor e de confiança. Que o Senhor nos faça assim, para a honra e glória do Teu nome.
e para a glória daquele que era, é e sempre será o mesmo Cristo, Filho de Deus. É a Ele que nós oramos, no nome dele. Amém.